Eu fiquei pensando, quando o pastor Uma me escalou para pregar nesse domingo, eu fiquei pensando o que eu pregaria se eu fosse pastor de uma igreja local. O que eu pregaria para uma igreja que passou quase 2 anos diante de uma pandemia? O que eu iria pregar no último mês do ano para essa igreja? E orando a Deus, Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Porque se tem uma palavra que nós ouvimos durante esse ano, foi a palavra morte. Nós ligávamos os noticiários, estavam lá números e números de pessoas que foram sepultadas, pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas por essa pandemia, por esse novo coronavírus. E então, eu abri o texto sagrado no livro de Lucas e fiquei pensando na singularidade dessa história, porque essa é uma história singular, é uma história inédita, é uma história exclusiva. Nós não encontramos ela em nenhum dos outros evangelhos. Ela só aparece em Lucas. É uma história única. Como é a história de muitas e muitas pessoas que passam pelas nossas vidas, e como é a história de nós que estamos aqui hoje. Cada um de nós temos uma história singular, uma história exclusiva, uma história única. Existem dores, lamentos, sofrimentos que cada um de nós aqui passamos e que só você sabe como foi a experiência de viver esse sofrimento, essa dor, essa angústia. A história dessa mulher é a história também das nossas vidas, particulares, singulares, exclusivas. Hoje em dia, nós não ouvimos mais uma expressão que nós ouvíamos há tempos atrás, quando o jornal era a principal fonte de comunicação que nós tínhamos. Nós falávamos assim: o que está na ordem do dia hoje? Isso era, o que estava na capa do jornal? O que estava na capa da revista? Qual que era a principal notícia? Hoje nós não temos mais, né? O que está na ordem do dia? Mas eu fiquei pensando, o que estava na ordem do dia dessa cidade chamada Naim? Eu fui fazer algumas entregas em Palmital há alguns meses atrás, e eu achei estranho, porque não é mais costume, ao menos não lá em Tupã, que tinha um carro de som mineiro, que passava na cidade anunciando aqueles que faleceram. Então falava: o seu José, do bar, da esquina tal, faleceu, o velório será em tal capela, o sepultamento será a tal hora. E eu fiquei pensando, o que está na ordem do dia da cidade de Naim? Se nós pudéssemos fazer essa aproximação, o carro de som talvez passava naquela cidade, naquele momento, dizendo: o filho da viúva morreu, o sepultamento será por volta das 6 horas da tarde, quando o sol estiver se pondo. E a cidade então vai chorar, vai prantear junto com essa mulher, porque dizia que ela não estava sozinha, havia uma grande multidão com ela. O título dessa mensagem, se eu pudesse dar um título, seria: qual é a ordem do ano? Não é a ordem do dia, mas qual foi a ordem do ano? Como nós vamos encerrar esse ano? E como nós vamos começar o ano que vai se iniciar? O carro de som da nossa vida, o que tem anunciado nesse ano? Não foi nenhuma e nem foram 2 vezes que durante esse ano eu pensei: eu não aguento mais, não dá mais.
Quando as coisas vão voltar a ter um mínimo de normalidade? O que é isso que nós estamos enfrentando? Não foi nenhuma e nem duas vezes que eu me senti como essa mulher, como um habitante de Naim. E é interessante que a palavra Naim significa beleza, esplendor, algo próximo como Bela Vista. Possivelmente era uma cidade muito bonita de se morar. Mas a realidade do nome da cidade não era a realidade dessa mulher. Essa mulher estava destruída, estava cansada, estava sobrecarregada, estava aflita. E eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que ela define muito da nossa condição humana. Essa mulher estava desamparada. O sentimento dessa mulher é um sentimento de desamparo, de não ter para onde correr, de não ter o que fazer. Várias pessoas lidam com a morte de várias maneiras, né? Eu queria apenas dar uma breve introdução a respeito do tema da morte. Por exemplo, existem tribos remotas, canibais, fora do nosso ocidente, do nosso mundo ocidental, em que eles celebram a morte. Como eles são panteístas, então eles acreditam que Deus está em tudo, em todos os lugares, Deus é uma energia cósmica. O ritual, quando um integrante da tribo morre, eles comem esse integrante na tentativa de fazer com que esse integrante continue fazendo parte da energia vital deles. Então, não há pranto na morte, mas há uma festa. Existem variadas maneiras de lidar com a morte no decorrer do mundo. Se nós pegarmos agora um dos livros que ganhou como best-seller, está ganhando premiação em tudo aí, de um historiador judeu chamado Yuval Harari. O nome do livro é Homo Deus. No último capítulo, ele fala sobre o século 21, e ele fala que no século 21 as pessoas encaram a morte como um instante. A morte não tem mais o peso que ela tinha antes sobre a vida das pessoas. A morte é só um instante, ela é só um momento, ela não deve ser levada a sério. Nós estamos voltando à nossa animalidade, porque a morte é um instante para os animais. Para nós, a morte não é um instante, a morte percorre toda a nossa vida. Hoje mesmo eu sentei com a Natália, enquanto nós tomávamos café da manhã, e uma conversa daqui e dali. Nós estamos passando com a situação, vocês sabem, com 2 pessoas enfrentando câncer, próximo da gente, na nossa família. E a gente, então, esse tema, essa ambiguidade de vida e morte, ela permeia a nossa vida naturalmente, né? E eu conversando com ela e falando, mas a vida realmente é muito imprevisível, porque eu viajo 1.500 quilômetros todas as semanas, então de repente, se porventura eu sofrer um acidente, eu não vou estar mais aqui. Isso não é que eu morri, mas a morte ela faz parte da nossa capacidade intelectual de consciência. Um animal, um gato, um cachorro, nunca vai ter a possibilidade de sentar num café da manhã e refletir sobre o sentido da vida, e sobre a importância que é refletir sobre o sentido da vida, levando em consideração a realidade da morte. Um animal nunca terá essa capacidade. Enfim, nós temos várias maneiras, os vestígios históricos. O primeiro vestígio histórico que nós temos é de uma sepultura, de ossos enterrados numa sepultura. Isso significa que desde a passagem do homem lá, Neandertals para o Homo sapiens, nós já sabíamos que existia algo de sagrado na vida, e é por isso que quando as pessoas morrem, nós não deixamos o corpo dela, nós enterramos, porque há uma importância na vida,
há uma importância na existência, algo divino que Deus colocou no nosso coração. E eu fiquei me perguntando, por que é que a morte dói tanto se todos nós morremos? E a palavra do Senhor vem ao meu encontro dizendo, porque a morte é o fim da partilha. O que nós perdemos quando uma pessoa morre? Nós perdemos a partilha. Nós perdemos a identificação, Dora. Porque quando eu vejo você triste, eu tenho a possibilidade de me identificar com a sua tristeza. Eu também sei o que é tristeza. Quando eu vejo alguém alegre, feliz, eu tenho a possibilidade de me identificar com essa pessoa, com a alegria, com a felicidade. Mas a morte, ela não pode ser partilhada. Ela é uma realidade que nós experimentamos sozinhos. Nós temos os efeitos da morte, mas a morte em si, ela não pode ser partilhada. Ou alguém voltou e falou assim, olha Dora, é legal, morrer é tranquilo, não sofre nada, é beleza. A morte não pode ser partilhada. A morte é o fim da partilha. E como que as pessoas reverberam isso, Márcia? Elas reverberam isso dizendo, poxa, é fim de ano, se o fulano estivesse aqui, ele iria fazer uma piada, ele iria brincar. O que nós estamos falando, acabou a partilha. Essa mulher possivelmente fez planos para o seu casamento, cresceu dentro de casa, com a sua mãe dizendo, filha, quando você ficar um pouco maior, haverá um homem que vai cuidar de você, que vai te dar segurança, que vai te dar amparo. E ela então casa, acha esse homem, mora numa bela cidade, numa cidade que tem o nome de beleza. Depois de anos casada, essa mulher então constrói um novo sonho. Eu quero ser mãe, eu vou formar uma família, eu vou levar o sobrenome da família adiante, eu vou ter a possibilidade de ensinar a minha filha, o meu filho, andar, correr, falar. Eu vou ter a possibilidade de preparar uma papinha, de ninar, de comprar uma bolsa para ir para a escola. E essa mulher tem tudo para ter uma vida bela, uma vida em Naim. Mas a vida é sorrateira. A vida arranca o esposo dela. E ela fica sozinha. Numa sociedade patriarcal ao limite, numa dificuldade de conseguir sobreviver. Mas agora vem a vida e tira o seu filho. A possibilidade que ela tinha de ter um sustento lá na frente, de ter um amparo, de ter alguém que fosse zelar por ela. E a morte, ela é triunfante. Nós temos ao menos 3 etapas quando nós estamos diante da morte. A primeira delas nós chamamos de velório. É o espaço da intimidade, é onde vai os amigos. É uma pessoa próxima que reconhece o corpo. É uma pessoa próxima que prepara o corpo. E aí nós entramos numa salinha, colocamos o caixão da pessoa e nós velamos aquela pessoa próximo dos nossos entes queridos, dos amigos, dos familiares. Nós chamamos isso de velório. Depois, nós anunciamos socialmente que há alguém em luto. Então nós fazemos o quê? Um funeral.
o caminho fúnebre. Você pode ver que a morte ela é imperiosa, não tem sinal de trânsito que para um cortejo fúnebre. Você pode estar com o seu documento do carro vencido, não vai ter uma blitz que vai te parar, não vai ter policial que vai te parar num cortejo fúnebre, porque a morte ela segue triunfante. É como se nós estivéssemos abrindo a nossa vida para a sociedade, dizendo: olha, existe alguém de luto aqui, existe alguém com dor aqui, existe alguém que está sofrendo, existe uma família que está sofrendo. Então o terceiro momento é aquele momento diante da sepultura, onde nós abrimos mais uma vez o caixão, choramos os mortos, colocamos no túmulo e dizemos: acabou a partilha. A morte está indo imperiosamente diante da cidade de Naim. Talvez a multidão que estava com Jesus estavam vindo alegres, porque Jesus acabava de ter feito um grande milagre. Talvez a multidão viu que havia um cortejo fúnebre e começou: oh, silêncio, silêncio. Está vindo um cortejo fúnebre. Mas há alguém que não abre espaço para esse cortejo. Há alguém que para diante do cortejo fúnebre. Há alguém que não se submete à morte. Há alguém que a morte não pode passar por cima. Há alguém naquele lugar que para diante da morte e olha a mulher. A palavra de Deus para você hoje: eu não sei qual é a ordem do seu ano, eu não sei quais são os cortejos que você está enfrentando, eu não sei quais foram as situações que te lançaram a um desespero e a um sentimento de desamparo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra é que Jesus está olhando para a sua vida, há um olhar meigo, há um olhar de amor, há um olhar de carinho, há um olhar de amparo, há um olhar de afeto para você. Jesus olha para essa mulher, Ele olha para o sentimento dessa mulher, Ele olha para o sofrimento dessa mulher. Mas não só isso, o texto diz que Ele se compadece dela. E o original do texto significa como se tivesse vibrações nas entranhas, como se o interior de Jesus tivesse ficado agitado por ver a situação daquela mulher. Sabe o que isso significa? Significa que Deus participa da nossa vida. Deus participa do seu sofrimento. Quando você chora às noites, quando você fica angustiado, quando você diz: eu não sei mais o que fazer, Deus está do seu lado, sentindo as suas dores. Ele está do seu lado sentindo. Meu irmão, isso é maravilhoso. Esse é o Evangelho de Jesus. Isso é a encarnação de Jesus. O texto também diz que Jesus não somente se compadeceu dela, mas Jesus trouxe uma palavra. E Jesus se pronuncia 2 vezes diante desse sofrimento. A primeira vez, Ele lança uma palavra de consolo, dizendo: mulher, não chores. E hoje, é o que Jesus está dizendo para nós. Eu sei que o ano não foi fácil.
Eu sei que as situações que nós enfrentamos nesse ano não foram situações fáceis de serem vividas. Mas eu sei que o Senhor é consolador. E Ele olha para nós e diz: filho, filha, não chores. Mas Ele não tem só uma palavra de consolo, Ele também tem uma palavra de autoridade. Porque Ele diz: não chores, mas Ele também diz: levanta-te, menino. Eu mudo a tua história, eu mudo o teu caminho, eu mudo a tua realidade, eu mudo, eu transformo, eu modifico, porque eu tenho poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. O Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. E eu fiquei imaginando: Senhor, nós enfrentamos um ano muito difícil, nós enfrentamos um ano onde nós queríamos desistir, onde muitas vezes a beleza de Naim foi embora. Mas o Senhor diz: Daniel, diga ao meu povo para eles não desistirem, porque assim como eu mudei a história daquela viúva, eu também posso mudar a história da vida deles. Ele restituiu o filho à mulher, ele transformou a vida daquela mulher. E o mais interessante, ele transformou a vida daquele menino que estava morto. Você vai ter uma nova oportunidade de vida. A caravana da tristeza e a caravana da alegria. Quem vence? A mensagem da viúva de Naim, ela é um anúncio, um manifesto de que a vida triunfa sobre a morte, de que o amor é maior que a vida e que a morte. E o nome de Deus foi glorificado, porque é para isso que servem os milagres de Deus nas nossas vidas, para que as pessoas escutem e digam: verdadeiramente, Deus visitou o seu povo, Deus está fazendo grandes coisas entre nós. Se nessa noite você entrou aqui triste, abatido, você tenha entrado aqui com alguma situação que você diz: fugiu do meu controle, não tem muito mais o que eu fazer. A palavra do Senhor para você hoje é: há alguém que para o cortejo fúnebre, alguém que não pode ser impedido de agir, porque o texto diz: agindo Deus, quem há de impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Deus vem até as nossas nains, Deus sente as nossas dores, Deus olha para os nossos sofrimentos,
E é por isso que para nós, a partilha não acaba aqui. Porque Ele triunfou sobre a morte.